pessoal, estou aqui com a Renata Vaz, fisioterapeuta, coordenadora da CASPD, que é a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência do Estado de Minas Gerais. E antes de passar a palavra para a Renata, eu queria falar que a Renata foi de uma turma formada em 2008, em Belo Horizonte. Foi uma turma que aderiu exatamente à ideia da saúde coletiva na questão teórica, né, porque eram alunos que participavam de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde. Eu lembro do início do curso, no terceiro, quarto período, os alunos, por iniciativa própria, indo em reuniões do COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais. Então, foi uma turma que, desde o início, né, a Renata chegou mais ou menos no meio ali, né, Renata? Você veio transferida de uma outra instituição, mas foi uma turma das que eu tive, né, que mais aderiu à proposta de saúde coletiva. Eu lembro que as meninas foram para Medina também, uma cidade mais no Nordeste, Norte de Minas Gerais. Então, foi uma turma que, de fato, ficou muito marcada, né, pela adesão que teve na questão da saúde coletiva, na questão da atenção primária. E você, Renata, acompanhou todo esse processo, né? E você falando da sua experiência com concursos, né? Nem todos entendem durante a graduação a importância de se conhecer o SUS, né? Nem todo mundo valoriza. Eu lembro de uma aluna uma vez me questionando, falando que não era aluna de direito para saber de Lei 8.080, Lei 8142, Constituição Federal. Peterson, eu não sou aluna de direito, eu não sou obrigado a saber isso. E é a base do sistema de saúde, né? E quando eu vejo que alguns alunos captaram a ideia, né, a ideia de se estudar saúde pública e o concurso ele te dá uma segurança, né? Às vezes não é a melhor valorização, a gente sabe disso, mas você está numa posição, né, de importância para a população e você tem uma certa segurança ali como profissional da área da saúde, diferente de algumas outras áreas, né? Então, só queria deixar marcada, Renata, a, a lembrança positiva que eu tenho dessa turma, né? Que foi uma turma, de fato, muito marcante nessa questão da adesão, do envolvimento, do estudo teórico e prático na saúde pública. E aí, já passando para você, a sua apresentação, para você falar dessa segunda parte aí da sua experiência na saúde pública. Realmente, Peterson, foi um encontro muito feliz, né? Da turma ter entendido muito cedo essa importância e de ter encontrado você, que é um professor que sempre estimulou, né? Que dó que eu fiquei agora dessa pessoa que te falou que não é aluna de direito, porque a 8080, 8.142, né, os artigos da Constituição, a gente tem que saber de cor, porque guia todas as nossas ações até hoje, a importância histórica, né, dessas legislações do ano né, de 88, de 90, de tudo que aconteceu ali, do marco que foi na saúde pública, enfim. Mas realmente, assim, eu torno a falar, foi um encontro muito feliz e eu particularmente me sinto privilegiada mesmo por isso, assim, o concurso público não tem uma valorização financeira às vezes, né, como a gente gostaria, mas a gente está num posto, tanto na gestão quanto na assistência, que te dá uma segurança e, ao mesmo tempo, você tem uma tranquilidade de usar o seu conhecimento para poder melhorar a vida das pessoas. Né? Então, a saúde pública é um caminho para a gente já escolhe a saúde não é à toa, né? Quem tem o perfil e vai para um curso da saúde já tem uma questão mesmo do acolhimento, de ajudar, de fazer pelo outro, de ter o contato, essa questão mais humanizada. E aí a saúde pública, o concurso público, né, essas oportunidades que a gente tem, elas vêm muito ao encontro desse nosso perfil que já é humanizado, né? Eu acredito, não sei se é uma visão romântica minha. E aí vou contar um pouquinho sobre essa experiência dentro da gestão, né? Da saúde pública na gestão. Eu não estou vendo as setinhas dos...
dos slides, por favor. Isso, muito obrigada. Passei para você, Então, doutora. ótimo, muito obrigada. Então, eu fiz o concurso de 2014 para a Secretaria de Estado de Saúde, e aí fui chamada em 2016. Foi um concurso que, por uma série de questões internas, demorou um pouco para chamar as pessoas que foram aprovadas, e aí eu entrei em 2016. Em 2016, esse concurso, o cargo específico do concurso especialista em políticas e gestão da saúde. E aí o primeiro setor que eu fui trabalhar, e aí já entrei lá lembrando das nossas aulas, né? O primeiro setor que eu fui trabalhar, ele se chamava ACIS, Assessoria de Cooperação Intermunicipal em Saúde. Eu era uma referência técnica dentro do setor, mas a nossa atuação ela era muito política, no sentido assim, o nosso setor ele fazia a interlocução dos consórcios de saúde pública com os diversos setores da secretaria. Ou seja, quando tinha um convênio, tinha um edital, né, que poderia liberar algum recurso financeiro para os consórcios, a gente fazia essa interlocução com o setor de convênio. Na época funcionava muito ativamente também o SETS, né, que é o Serviço de Transporte em Saúde Pública, que era muito ligado ao consórcio, porque os consórcios, a maioria deles fazia a gestão dos carros, dos micro-ônibus, né, do transporte dos carros que o SETS disponibilizava para o município, o consórcio que fazia essa gestão. Então, foi uma vivência rica no sentido dessas interlocuções. Né? Nós éramos uma equipe de 10 pessoas, cada um de nós tinha um número de consórcios X para apadrinhar, digamos assim. Atualmente existe em Minas Gerais 72 consórcios, é o estado pioneiro em consórcio intermunicipal de saúde, a sigla é CIS, né? Uma questão da saúde são as siglas, todo mundo que está na saúde observa que tem muitas siglas e a gente acaba tendo que decorar algumas. E aí os consórcios intermunicipais de saúde, não sei se é claro para todo mundo, mas o que é um consórcio? Vários municípios pequenos, Minas Gerais tem uma infinidade de municípios com menos de 20 mil habitantes, e aí eles se unem para poder conseguir ganhar em escala e em escopo. Eles conseguem fazer compras, né, de forma reunida. A legislação que incide sobre eles ela é um pouco menos rigorosa no sentido de licitações e tudo mais, então isso facilita, né, contratação. Hoje a gente tem em Minas uma rede de SAMUs, os SAMUs que não são municipais, eles são geridos através dos consórcios, né, são os consórcios temáticos, que são de urgência e emergência. Na época que eu trabalhava eram 7 desses 72, os demais eram assistenciais, mas 7 eram do SAMUS, era de urgência e emergência. Que eles fazem a gestão, né, do SAMUS, que não são os SAMUs municipais. Então, o consórcio é isso, são municípios geralmente interligados, né, geralmente um faz fronteira com o outro, eles se agrupam, formam uma instituição, uma entidade, tem todo o seu regramento, para poder ser constituído um consórcio, as câmaras municipais têm que aprovar, enfim, tem um protocolo aí a ser seguido. E aí, a partir do momento que existe um consórcio de saúde, porque pode existir consórcio de para várias finalidades, né? O nosso era, obviamente, de saúde pública, e aí lá dentro a gente apadrinhava esses consórcios nesse sentido de fazer essa interlocução. Então, não era um setor que criava políticas, nem que destinava recursos, não era um setor que fazia convênios, mas nós éramos o setor que conhecia os consórcios. Então, a gente emitia algum parecer de alguma outra área que precisasse saber, o consórcio X, ele está pleiteando um recurso para tal ação. Então, enviava para nós uma solicitação de parecer, se aquele consórcio realmente ele tinha dentro dele, né, capacidade para funcionar dentro daquele plano de trabalho que ele apresentava, para pleitear aquele financiamento. Então, eu fiquei nessa assessoria durante 2 anos, trabalhando com a parte dos consórcios intermunicipais de saúde. A partir
dessa experiência com os consórcios, e aí, por esse conhecimento, né, dentro da SES, porque com os consórcios a gente não ficava na nossa caixinha, no nosso setor. A gente tinha que ir levar esses consórcios, às vezes pessoalmente mesmo. Chegava um secretário executivo do consórcio lá na secretaria, precisava falar com, né, com fulano, com ciclano, e aí ia primeiro na gente, porque nós éramos os conhecidos deles, a gente falava por telefone, todo monitoramento, pesquisas, né, para fazer, a gente tinha lá um consolidado de informações que a gente tinha que estar atualizando, então cada padrinho de um consórcio entrava em contato com os seus consórcios para poder organizar esse monitoramento, porque como a gente falou anteriormente, a grande função do Estado é dar diretrizes. Para dar diretrizes, a gente tem que ter visão do todo. E para ter visão do todo, é muito importante o monitoramento, né? A gente coletar informações, coletar dados dos territórios ou do nosso objetivo específico, né, como era o caso dos consórcios, para poder ter essa visão do todo e aí sim poder estabelecer diretrizes sobre determinado assunto. Com esse conhecimento, né, conhecimento de vários setores, e eu acredito que um pouco por esse meu perfil falante também, enfim, eu fui convidada para ser referência técnica do Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual, os conselhos como um todo, que está lá na 8.142, né, Peterson, juntamente com o financiamento do SUS, ele trabalha, ele é deliberativo, ele é permanente, ele é consultivo, ele avalia os instrumentos de gestão da saúde pública, né? Na saúde pública existe o Plano Estadual de Saúde, o Plano Anual de Saúde, o Relatório Quadrimestral de Saúde, enfim, uma série de instrumentos de gestão, de documentação sobre o que a SES está fazendo com os recursos públicos que vão para a análise do Conselho Estadual de Saúde e eles referendam ou não, eles dão seu parecer favorável ou não de tudo que a SES está se posicionando. Então, uma entidade responsável, composta por 50% de usuários, assim como está na lei, só que não são usuários independentes, geralmente não, exclusivamente são usuários ligados a alguma associação, alguma organização. Então, dentro do Conselho Estadual de Saúde, tinha a organização das pessoas com deficiência, por exemplo, tinha a organização das pessoas com esclerose múltipla, dos diabéticos, tinham representantes dos homossexuais, né, dos LGBTs, enfim, é um lugar muito diverso, muito rico, e eles estão ali para debater saúde, para olhar o que o secretário está fazendo, o que os setores estão fazendo, para apontar o que nós deveríamos estar fazendo enquanto gestão. Então, realmente é um ambiente assim efervescente. E aí eu fui convidada para ser essa pessoa que fazia o link entre a secretaria e o conselho. Então eu participava de todas as reuniões, de todas as câmaras técnicas. O conselho ele é dividido em câmaras técnicas, cada um observa um ponto. Tem a Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento, que é exclusiva para avaliar esses instrumentos de gestão. A Câmara Técnica de Atenção à Saúde, que observa, né, o que está sendo feito quando, por exemplo, em tempos de pandemia. Quais são as ações da Secretaria de Estado de Saúde? Existe lá dentro também representantes dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, né, do Conselho Municipal de Belo Horizonte, de vários. Lá eu convivi com pessoas de várias cidades mineiras, né, não só as pessoas de Belo Horizonte. Ela era bem rico nesse sentido também. Eu me lembro que dentro da presidência do conselho, né, da mesa diretora do conselho, tinham pessoas de Ipatinga, de Patos de Minas, de onde mais? Eu vou me lembrar de Congonhas. Então, era muito rico essa convivência nesse sentido. Era um pouco desafiador, porque eles me viam como. Eles me viam, não, eu era representante da secretaria, né? Então, por vezes, eles depositavam em mim todas as frustrações que eles tinham do estado inteiro. Então, eu tinha essa responsabilidade lá, dentro do Conselho Estadual de Saúde, mas foi uma vivência interessante no sentido do aprendizado das políticas públicas, estaduais, principalmente,
E também nesse sentido de ter a visão dos dois lados, né? Porque a gente tem uma tendência a ficar muito fechado na nossa caixinha, é do ser humano mesmo, e ver aquilo tudo com bons olhos, né? Nossa, tá tudo lindo. Nossa, como a Secretaria de Estado de Saúde é bacana, como tá todo mundo empenhado, como todo mundo trabalha bonitinho. E é verdade, eu tenho muito orgulho de estar lá dentro. Eu mudei muito a minha visão assim de funcionário público, sabe? Eu conheci muitas pessoas realmente muito engajadas, muito boas de serviço, muito apaixonadas, porque a paixão vem primeiro, né, para a gente desenvolver bem um trabalho. Então, assim, eu me orgulho muito dessa empresa que eu trabalho, que é a Secretaria de Estado de Saúde, mas dentro do Conselho Estadual de Saúde, que é o lugar onde os erros são apontados, onde as falhas são levantadas, né? Também foi rico para ter esse contraponto, para ver de pertinho onde a gente poderia melhorar. E aí, realmente, assim, foi uma construção, também eu até coloquei que eu era referência técnica também numa área política, né, também não era uma área que nós construíamos políticas públicas em conjunto, né, eu não tinha que passar nenhuma política pela CIB, né, também a CIB está lá na 8080, que é um outro órgão, né, de aprovação, enfim, a gente pode falar disso depois com mais profundidade. Era uma questão mais política também, assim como nos consórcios, né, de interlocução de quem estava fora da SES com quem estava dentro da SES. Mas foi uma vivência aí bastante. E nesse meio tempo eu pude participar de uma conferência que ocorre a cada 4 anos e também está na 8.142. Eu lembro que essa pergunta caiu para mim num concurso, a cada quanto tempo ocorrem as conferências, e é muito engraçado, é muito interessante a gente ver isso no papel e depois poder vivenciar. Foram 3 dias de conferência estadual de saúde e as discussões, aquele clima de reflexão sobre saúde pública e os debates e os palestrantes. Então, assim, foi uma vivência muito bacana, apesar desse sofrimento. Eu brincava que eu chegava lá dentro da secretaria para solicitar alguma coisa em algum setor, porque era um outro trabalho que me fazia ir a vários setores, né? Encontrar com várias pessoas diferentes, inclusive na conferência, né, para fazer a compra. Aí, quando veio a Conferência Nacional, nós precisávamos comprar passagens, porque tudo dentro do Conselho Estadual é financiado pela Secretaria. Então, tudo que o Conselho, uma caneta que o Conselho precisa, a internet do Conselho, uma viagem que o conselheiro precisa fazer, financiado pela Secretaria. Então, eu pude também transitar bastante dentro da Secretaria por essa questão de interlocução e de busca. E aí eu brincava quando eu chegava num setor lá dentro da secretaria para solicitar alguma coisa para o conselho, porque eu não sei se ficou claro na minha fala, mas existe uma certa, eu não diria inimizade nem adversários, eu sempre falava isso com todos, lá dentro do conselho e lá dentro da SES. Gente, o nosso objetivo é sempre o mesmo, melhorar a saúde pública. Mas existia, né, um narizinho torcido aí. Então, quando eu chegava na secretaria, em algum setor, para solicitar alguma coisa para o conselho, a pessoa falava: Nossa, já vem a Renata para trazer demandas do conselho. Aí, quando eu chegava no conselho, lá vem a Renata, a representante da secretaria, e aí jogava em mim as angústias que eles tinham, que a secretaria não tinha abraçado todas as sugestões que eles tinham dado. Então, eu falava assim: olha, gente, eu chego na SES, eu apanho porque eu sou conselho, eu chego no conselho, eu apanho porque eu sou SES. Mas sempre, então, de brincadeira, porque realmente eu conseguia. Tinham dias mais desafiadores, tinham dias que eles me xingavam mais, que eu ficava mais triste, mas até que eu conseguia, assim, me colocar de fora e ver que não era contra mim, não era pessoal, era contra a secretaria como um todo. E aí, mas foi uma experiência muito rica dentro do Conselho Estadual de Saúde, que eu pude entrar em contato muito mais profundamente com as políticas de saúde, porque realmente não é porque a gente está lá dentro que a gente está fazendo políticas de saúde diretamente, construindo, né, as políticas. Mas nesses 2 pontos eu pude entrar em contato com essas políticas de uma forma mais profunda. Era bastante divertida essa vivência no conselho. Mas, assim, esses 2 primeiros anos meus, esses 3 primeiros anos de SES foram dessa forma, com essas atuações mais de interlocução. É uma experiência muito interessante, né, Renata? Você está no meio do campo,
E eu já passei por isso em algumas funções também, né, de articulação, e eu sei bem como que é complicado, né? São vários conflitos que você tem que ficar administrando o tempo inteiro.